Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta segunda-feira, dia 12/9, no Campeonato da Grécia, onde temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Lamia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lamia, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do PAOK é a terceira colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Lamia é a 12ª colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, PAOK para vencer. Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Viborg enfrentando a equipe do Roches. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viborg, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roches, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Viborg é a quarta colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Roches é a sétima colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Viborg para vencer. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Kalmar enfrentando a equipe do Häcken. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kalmar, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos 5 jogos disputados pela equipe do Häcken, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Kalmar é a sétima colocada com 36 pontos ganhos, enquanto a equipe do Häcken é a segunda colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato da Romênia, temos a equipe do FCSB enfrentando a equipe do Voluntari. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Voluntari, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do FCSB é a 13ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Voluntari é a 12ª colocada com 8 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, FCSB para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Adana enfrentando a equipe do Trabzonspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Adana, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Adana é a sétima colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Trabzonspor é a oitava colocada também com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Trabzonspor para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Empoli enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela empatou 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Empoli é a 16ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Roma é a oitava colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Roma para vencer. Campeonato francês da segunda divisão, temos a equipe do Metz enfrentando a equipe do Guingamp. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metz, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guingamp, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2.
No atual momento, a equipe do Metris é a 7ª colocada, com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Guilgamp é a 9ª colocada, com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: Casa, Metris para vencer. Campeonato Espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Almeria é a 14ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Osasuna é a 7ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato Espanhol da 2ª divisão, temos a equipe do Eibar enfrentando a equipe do Granada. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eibar, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Granada, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Eibar é a 11ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Granada é a 4ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Sport é a 7ª colocada com 40 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bahia é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Adana versus Transopol, fora. Transopol para vencer. Viborg versus Rochers, casa. Viborg para vencer. Metris versus Guilgamp, casa. Metris para vencer. Sport versus Bahia, empate fora. Empoli versus Roma, fora. Roma para vencer. FCSB versus Voluntari, casa. FCSB para vencer.